momento, eu gostaria de fazer o convite para a composição da mesa. Bom, nós já temos aqui, para a composição da mesa, o excelentíssimo senhor vereador, presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa de Leis, o vereador Wellington Alemão. Por favor, recebam com palmas. Temos aqui na mesa também o excelentíssimo senhor vereador Anderson Muniz. Bom, aproveitando, gostaria de convidar também para fazer a composição desta mesa a senhora presidente da Federação das Associações de Moradores da Serra, a senhora Marilene Gomes, por gentileza. Bom, gostaria também aqui de registrar e agradecer a presença de entidades sociais que se fazem presente e fazem a diferença também no município da Serra. Eu gostaria de registrar aqui a presença do Felipe, que faz parte da Associação Amigos do Mestre Álvaro. Muito obrigado pela sua presença. A presença do Jean também, que faz parte do projeto Tororó, também está ali junto da Associação Amigos do Mestre Álvaro. Eu gostaria também de registrar a presença da Aparecida, que é a diretora do IDEVES, do Instituto de Defesa do Verde, aqui na cidade da Serra. Muito obrigado pela presença de vocês. A presença de vocês é muito importante nesse processo. Nesse momento, eu gostaria de passar para as boas-vindas, então, para os presentes, e convidar aí para dar as boas-vindas o excelentíssimo senhor vereador Wellington Alemão. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer pela presença de todos vocês aí, por estar participando desse evento. E eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, declaro aberta essa audiência pública. Muito bem, muito obrigado, senhor Wellington Alemão. Gostaria de convidar para dar as boas-vindas agora o excelentíssimo senhor vereador Anderson Muniz. Boa noite a todos. Quero iniciar minha fala agradecendo a Deus essa oportunidade dessa audiência, que na verdade vai ser uma audiência de trabalho. Nós vamos tratar aqui de temas técnicos e que são de alta relevância para a cidade da Serra, que tem muita importância para a cidade da Serra, ao ponto de que nós vamos conseguir fazer com que outras pessoas também passem a tratar esse tema como relevante. Então, eu quero aqui saudar ao companheiro Wellington Alemão, vereador, presidente dessa comissão, que atendeu o nosso requerimento e é um vereador super parceiro dessa casa, que atende a todos os requerimentos dos vereadores. Quero aqui saudar o meu amigo Caçulo, vereador que também está ali, né, aqui presente. Quero cumprimentar a presidente da FAMES, Mara, que veio aqui hoje representar a instituição FAMES, Federação das Associações de Moradores da Serra. Quero dizer que nós também fizemos convite às demais entidades, né? Convidamos aqui, por exemplo, a CESAM, convidamos aqui a Ambiental Serra, não tivemos retorno, né, em relação ao convite, porque é importante numa sociedade, né, nós chamarmos todos os atores para uma conversa, para um diálogo, para debatermos a ação. E nem tudo é enfrentamento na vida. Às vezes nós vamos para debater mesmo as ações e observar os problemas para a gente poder tratá-los. Convidamos aqui a ASP, né, que é a agência reguladora, que até o momento tinha confirmado para a gente, mas agora à noite declinou de aceitar o convite. E a gente tem que observar isso também enquanto sociedade, né? Convidamos o Instituto Estadual de Meio Ambiente, que é o IEMA, para poder estar presente. Não sei, a assessoria teve o retorno, Jacques, do IEMA? Por conta de conflito de agendas. Questão de conflito de agenda também declinou a participação. Convidamos aqui a OAB, que vai encaminhar um representante para estar aqui presente também. E a gente vai iniciar essa audiência pública, né? Antes a gente vai ouvir a nossa presidente da FAMES também, né, nas suas considerações.
Presente aqui o nosso deputado Pablo Muribeca, já presente aqui também na audiência pública. Vi aqui o Rafael, lideranças da nossa cidade. Obrigado pela participação. A galera do Projeto Tororó, também membros do Condemas. Deputado Pablo, se o senhor puder vir aqui também compor a mesa com a gente, por favor. Compor aqui com a gente. Pode passar a palavra para a Mara. Muito bem, então, para dar as suas boas-vindas, a presidente da Federação das Associações de Moradores da Serra, Marilene Gomes. Gente, boa noite. Eu quero cumprimentar a mesa aqui, os 3 vereadores, o Anderson, o Hélito e o Caçulo, e o deputado Pablo, que chegou aqui agora, cumprimentar. Quero cumprimentar todos os presentes, principalmente aqueles que são do Movimento Popular. Dizer assim que eu fico muito feliz quando eu vejo uma audiência pública como essa, que é necessária. Quem dera pudéssemos fazer uma todo mês, porque a gente sabe que a necessidade é muito grande. O Movimento Popular, ainda quero dizer uma coisa aqui que está me deixando assim, bem angustiada. Não é porque a gente chama a Serra Ambiental para conversar, a CESAM para conversar, para trazer eles para fazer a obrigação deles, que nós estamos levando nada em troca não, gente. Não se deve fechar os canais de comunicação. Temos que ter comunicação com a Serra Ambiental, sem ninguém achar que nós estamos levando propina por causa disso. Temos que ter comunicação com a CESAM, sem ninguém achar que ninguém está levando envelope por causa disso. Não se deve fechar, porque nós sabemos que o desserviço que a Serra Ambiental está fazendo na Serra, ele é gritante. Então, só a união do Movimento Popular, a união dos vereadores, junto conosco, nós vamos conseguir levar isso à frente e ter vitórias. E são vitórias pequenas. A CESAM deveria estar aqui hoje, porque a CESAM também está devendo muita explicação para o Movimento Popular, está devendo muita explicação também para o município da Serra. Então, assim, eu fico muito feliz, espero que tenha outra audiência, a federação vai estar. Eu sinto que o Movimento Popular não tenha vindo, assim, muito gente, mas foi colocado no grupo da executiva, era necessário que tivéssemos mais pessoas aqui, mas eu me proponho, na próxima audiência, eu cair dentro para poder trazer mais Movimento Popular para cá, porque esse enquadramento, esse caminhar junto com os vereadores é necessário. Se a gente não se unir, nós não vamos conseguir avançar, tá bom? Uma boa noite para todos. Muito bem, registrada aqui a presença do deputado estadual Pablo Muribeca, eu gostaria de convidar o excelentíssimo deputado para dar as suas boas-vindas. Boa noite, quero agradecer a oportunidade do vereador Anderson Muniz, cumprimentar o vereador Hélito Alemão, cumprimentar a nossa presidente da FAMES, Mara, cumprimentar a todos que estão aqui, que são líderes comunitários, lideranças em busca de um mesmo propósito, né? Acesso público, entrega do serviço público e o básico. O nome já tá estampado, né? Saneamento básico. E aí nós vemos aí uma cidade, principalmente na cidade da Serra, a gente encontrando de serviço, não só da Ambiental Serra, mas da CESAM em específico. Todos sabem que o Pablo Muribeca hoje, enquanto deputado, tem sido da base atual do governador Renato Casagrande, mas não dá para admitir ver o consumidor sendo lesado, ver o empresário que paga uma taxa absurda sendo lesado, ver o pessoal tomando água de barro e não poder fazer nada. E aí eu quero parabenizar mais uma vez a iniciativa do vereador Anderson Muniz, que propôs nessa audiência, a Mara de estar presente quanto todo o movimento popular. Mara, parabenizar, sabe? Isso é muito importante. Nós vemos aqui alguns atores, nós vemos aqui o Tatu, que é um líder atuante em sua região, vemos aqui Rafael, que tem feito aí com muita bravura uma liderança em prol da Serra Melhor. Nós temos aqui um amigo de Planalto dizendo que é Fortaleza, viu, Wellington? Está bem amparado. E nós vemos aqui o Tunico, que é guerreiro também. Vemos algumas pessoas, não vou citar todos, mas em busca do mesmo propósito. Agora, me deixa muito indignado, Mara, após os agradecimentos, não ver a presença da Ambiental Serra aqui, não ver a presença da CESAM aqui. Estão com medo de esclarecer o quê? É para esclarecer para o consumidor mesmo,
que não está aqui presente, mas está onipresente em casa vendo depois o vídeo, de que eles vão poder dar retorno para essa população que nos assiste, porque é através dos canais de comunicação que o político propôs, que o político traz, que nós podemos dar entrega à população. E aí, é importante que faça uma representação, por falta de coletividade, por falta de representatividade, tanto da Ambiental Serra quanto da CESAM, de poder mandar seus representantes a essa Casa de Leis. Essa Casa de Leis é uma casa plural, que vai debater todos os temas da cidade, mas que precisa ter retorno com os protagonistas, pelo mau serviço que está sendo prestado. Eu pedi para os meninos subirem com a água barrenta que eles estão promovendo da cidade, para que eles pudessem ver que eu ia passar, que eu ia entregar para eles levar para casa, para ver se eles bebem essa água, que está chegando na casa do morador, que não tem o que fazer a não ser cobrar de nós políticos. Aí, a população que está em casa está cobrando do Anderson, está cobrando da Mara, quanto presidente do Movimento Popular, que representa o coletivo, que representa uma comunidade inteira, e representa nossas comunidades, e nós não conseguimos dar retorno por conta de incompetentes, como o pessoal da Ambiental Serra. Pode filmar e mandar meu vídeo para eles, que eles têm um compromisso de vir a essa Casa de Leis. Essa Casa de Leis não só é plural, mas é resolutiva em seu plural inteiro. É isso. Mara, não dá para a gente aceitar mais esse mecanismo na Serra. A cidade precisa estar unida. Nós precisamos aqui do Cláudio Danicoli, como representante da Prefeitura Municipal da Serra, porque o prefeito da Serra, e não há outro modelo de construção para essa cidade, se nós não unirmos as forças. Não tem dificuldade do prefeito poder estar sentado aqui, e eu falar, prefeito, nós precisamos construir isso junto, o deputado, o prefeito, a liderança comunitária, o vereador, é assim, a cidade não pode mais ser dividida. Nós, para construir e avançar a política pública, precisamos de uma cidade cada vez mais unida. Agradeço a oportunidade da fala, tá? Contem sempre com o deputado e quanto o homem do povo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Nós vamos estabelecer uma metodologia de trabalho, nós vamos passar aqui alguns vídeos para vocês, um pouquinho da dinâmica desse contrato de PPP, né? E em seguida nós vamos fazer a abertura para a fala, onde vocês poderão se inscrever, dar a sugestão, eu estou com o contrato aqui, dar a sugestão, e aí cada um vai poder dar a sua contribuição. Mas antes disso nós vamos recapitular um pouquinho desse contexto que a cidade está vivendo. Pode soltar o vídeo para a gente, por gentileza? A reportagem? A estação de tratamento de esgoto de Nova Carapina 1 atende aos bairros mais populosos da Serra. Em todo o município, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de litros de esgoto são coletados e tratados por mês. Mas é assim que parte da água é devolvida ao meio ambiente. Nós estamos aqui no exato ponto da saída do lançamento do esgoto tratado da estação de tratamento de Jacaraípe. Olha só, aqui ele é devolvido para o afluente do rio Jacaraípe. E se vocês observarem aqui na foz, na saída, a água ela tem uma coloração totalmente turva, enquanto nós temos um braço aqui do afluente do rio Jacaraípe, do córrego, com uma água límpida, transparente, que permite a gente visualizar o fundo, só que depois que o esgoto tratado sai da estação de tratamento, a gente já não consegue visualizar o fundo. Em abril do ano passado, a Câmara de Vereadores da Serra instaurou uma comissão especial de investigação para apurar supostas irregularidades no tratamento do esgoto. Até agora, 9 estações tiveram amostras colhidas e 8 delas revelaram que a água devolvida ao meio ambiente não tem o tratamento adequado. Nós temos uma reclamação muito grande da população por inúmeros extravasamentos de esgoto na cidade. Então, a origem da CPI se dá através da reclamação da população na Câmara da Serra. O que a gente tem observado a partir dos testes que foram feitos laboratoriais é que os níveis de eficiência de tratamento têm sido baixíssimos com aquilo que se pede à legislação federal, estadual e fere também a nossa legislação municipal. A gente observa que já fere um direito do consumidor,
porque ele paga por um serviço e o serviço não é prestado a contento. Este é o ponto final do tratamento de esgoto dessa estação. Não é preciso ser especialista para chegar à conclusão de que a água não está nada limpa. E o cheiro também é horrível. Quando chegamos aqui, funcionários da empresa que presta serviços à Cesan colocaram essa espécie de contenção para que não ultrapassássemos. E também aquele balde com uma substância química que maquia a espuma. Daqui, toda essa água é despejada ao meio ambiente com mais do que o dobro do máximo de poluição permitida. O tratamento de esgoto ele é aplicável para a remoção de contaminantes e substâncias que, quando do lançamento desse esgoto em um rio, possam estar causando a poluição. Nesse caso, quando esse tratamento não é adequado e não atende os padrões da legislação brasileira, ele pode estar causando alguns impactos, como a mortandade de peixes, o impacto visual na mudança de coloração daquele rio, além do impacto de odor, o cheiro, né, desagradável que a gente pode observar em diversos esgotos a céu aberto, que anteriormente eram rios que receberam esgoto sem um tratamento adequado, e também a proliferação de alguns organismos, como algas, dentre outros. O município tem 21 estações que atendem a 72% da população que está ligada à rede de esgoto. A Serra Ambiental é a empresa contratada pela Cesan para manter a operação das estações de esgoto e é responsável pela manutenção dos espaços. A empresa tem contrato válido por 30 anos, até 2045. Nos 53 municípios atendidos pela Cesan, os moradores que recebem tratamento de esgoto pagam uma taxa equivalente a 80% do consumo de água. Por exemplo, se um usuário gasta R$ 100 de água, vai pagar mais R$ 80 de taxa de esgoto. A Elaine gastou de água o equivalente a R$ 57, mas só de taxa de esgoto teve um acréscimo de R$ 45,79. O esgoto é quase o valor da água que a gente paga, tipo assim, pouco para chegar ao valor da água, né? E pagar por um esgoto que não é tratado. Douglas Oliveira é gerente de parceria público-privada da Cesan e também gerente da Serra Ambiental. Ele diz que não teve acesso ao levantamento do laboratório contratado pela Câmara e que as análises feitas pela própria companhia não constataram irregularidades. A Cesan, ela tem uma série histórica desde o início da PPP, que começou em 2015, e todos os meses são feitas coletas e analisadas em um laboratório acreditado com ISO e tudo mais, e essas análises, historicamente, elas estão todas dentro do parâmetro. Logicamente, uma ou outra análise, a depender de condições climáticas, algum lançamento irregular, alguma questão fora do processo natural do tratamento do esgoto, pode gerar algum número fora do padrão. Só que essa análise aí, eu ainda desconheço, porque eu não tive acesso a esse documento, e assim que a gente tiver, ou através da Câmara, a gente vai avaliar e dar a devida resposta. A Prefeitura da Serra informou que, após receber a análise, notificou o Ministério Público do Estado, o Tribunal de Contas e o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Além disso, vai multar a Serra Ambiental. A Prefeitura não divulgou o valor da multa. Ok. Senhoras e senhores, quero ser bem breve aqui na minha fala, porém o máximo objetivo. Esta Câmara, desde que estabelecido o contrato 034, que é esse contrato aqui, ó, o contrato da PPP, foi estabelecido no ano de 2014, firmou a parceria público-privada entre a empresa Ambiental Serra e Cesan, pelo prazo de 30 anos, com um valor estimado de mais de 628 milhões de reais. Desde que esse contrato foi firmado aqui na Câmara, a Câmara não tem se furtado de cumprir o seu papel constitucional, que é fiscalizar e, ao mesmo tempo, denunciar as deficiências deste contrato. Nós estamos próximos de completar 10 anos desse contrato. E desde que
esse contrato foi firmado, nós já tivemos aqui na casa 2 comissões especiais de inquérito, nós tivemos 2 CPIs. E essas 2 CPIs foram feitas, seus relatórios foram elaborados e foram encaminhados para o Ministério Público. Paralelo à Câmara da Serra, e aí eu falo na presença do deputado aqui, o Tribunal de Contas do Estado também abriu auditorias. Uma auditoria foi resultado de um acórdão no Tribunal do Estado, no Tribunal de Contas, e a outra auditoria, que é parte de outro processo, está na mão do relator, que é o conselheiro Rodrigo Coelho. Ainda está tramitando. E lá, nesse relatório, aponta inúmeras deficiências do contrato, na execução do contrato. Uma das eficiências que coloca lá é justamente o não cumprimento das metas. As metas que estavam previstas para a execução do contrato. Uma das metas que se coloca lá, deputado, por exemplo, a Serra tem 21 estações de tratamento. Era para ter feito até agora, Mara, já iniciado o processo de 21 estações de tratamento, reduzir 21 estações de tratamento para 8 estações de tratamento ampliadas e melhoradas. Já iniciado esse processo. E até o momento não se fez uma estação de tratamento na cidade. Até o momento nós não temos uma estação ampliada e melhorada. Sem falar que a legislação ambiental ela está sendo ferida. Tanto no âmbito federal, na resolução CONAMA 430, que é a resolução que estabelece os parâmetros, os níveis de eficiência que tem que se fazer por um tratamento. Está se desrespeitando. Tanto a legislação estadual, cada estação de tratamento, quando você vai abrir uma estação de tratamento, você tem lá um documento chamado licença, portaria de outorga. É um documento específico para aquela estação de tratamento. Ali aquele documento fala, olha, você tem que ter um lançamento com esse nível de eficiência aqui, você pode lançar dessa forma aqui. Eles também não estão respeitando o documento de outorga, que é a legislação estadual. Existem condicionantes que foram estabelecidas que também não foram cumpridas. Não foram cumpridas. Outra questão, além de não estarem observando, a estação de tratamento de Serra Dourada, de Serra Sede e de Eldorado estão operando com as portarias e outorgas vencidas. Essas 2 estações de tratamento, elas estão operando com as 2 portarias de outorgas dela vencida. Por exemplo, um comerciante que tenha o seu alvará vencido, ele não pode operar. Ele é impedido. Mas essas 2 estações de tratamento, elas estão operando com as outorgas delas vencidas, Eldorado e Serra Sede. Além disso, além de desrespeitar a legislação federal, 430, que eu citei para você aqui, a portaria de outorga, eles ainda estão desrespeitando a legislação municipal, que é a Lei 2199 do Código Municipal de Meio Ambiente. E estão desrespeitando também a Lei 4010 de 2013, que é a lei que estabelece o Plano Municipal de Saneamento. O Plano de Saneamento estabeleceu metas, regras para serem cumpridas. E aqui nessa casa, o diretor veio aqui, solta o vídeo para mim do diretor, o que ele falou, o diretor da Ambiental Serra, que ele não segue o que está na lei, ele segue o que está no contrato. Ele não segue a lei. Ele acredita que a lei está defasada. E por estar defasada, ele não segue o que está na lei, ele segue o que está no contrato dele. Solta aí para mostrar para vocês verem. Que a situação é muito mais séria do que a gente imagina. Não, a outra. Do plenário. Aí. Que a PPP tem que seguir rigorosamente o que está no Plano Municipal de Saneamento.
É o que está escrito aqui no contrato 034. A minha pergunta objetiva é, o cronograma de obras, conforme o plano da lei vigente, está atrasado ou não? Então, vereador, como o plano está vencido, a gente está seguindo o cronograma do contrato. O cronograma do contrato não está atrasado. A gente tem que estar com as ETs reformatadas até 2024, para que em 2025 as estações já estejam com a nova performance. Ou seja, a resposta do senhor é que a legislação está atrasada e que o contrato, e que na verdade a empresa está seguindo é o contrato. Isso, perfeito. Não a lei. Ou seja, claramente ele respondeu que ele não cumpre a lei. Ele cumpre o que está no contrato. E nós não podemos escolher se cumprimos a lei ou não. Nós temos que cumprir a lei. Então, nós vimos aqui a Lei 2199 desrespeitada e nós estamos observando que a questão não é só ambiental. Não é só o não cumprimento da questão ambiental. Por quê? A Câmara da Serra, através desses relatórios aqui na minha mão, a gente comprovou que 9 estações de tratamento da cidade lançam esgoto, muitas pior do que entrou na estação. Elas estão poluindo ao invés de estar tratando. E a Prefeitura da Serra, agora recentemente, também através dessas análises que fez aqui, comprovou que a legislação está sendo desrespeitada em todas as estações de tratamento. Porque às vezes eles obedecem o CONAMA, mas desrespeita a outorga. Quando desrespeita a outorga, desrespeita a 2199. Então, assim, em todas, eles estão trabalhando, desrespeitando todo o contrato. Eles não respeitam o contrato, nem a CESAM e nem a empresa ambiental Serra. Isso é claro. Não existe tratamento na cidade da Serra. E a Câmara está denunciando isso. A Prefeitura da Serra está denunciando isso por meio da Secretaria de Meio Ambiente, que é o secretário Cláudio. E aí eu preciso fazer coro a uma justiça, porque isso tem sido verdade, denunciando para o Ministério Público. E até o momento, nada foi feito. Nada foi feito. O esgoto continua sendo lançado na cidade, nas lagoas, nos córregos, sem tratamento. Sem tratamento. E aí, coloca a imagem para mim, que agora, no meio do jogo, Pablo, no meio do jogo, o jogo começou, está nos 45 do segundo tempo, eles querem mudar agora a forma. Já não serão mais redução de 8 estações de tratamento. Eles agora vão jogar diretamente no mar. Olha lá para mim. Mostra lá para a gente. Mostra para a gente. A reportagem. A imagem que eu pedi para salvar. Não. Entrou na estação de... Volta nessa imagem aqui, essa foto. Entrou na estação a de foto, tratamento. Então agora a gente vai... Essa foto, pode abrir ela para mim, por favor. Olha só, isso aqui o Pablo, como deputado estadual, tem que precisar até observar aqui, para lá cobrar. Ali é o modelo de coleta deles. O funcionário dele chega, coloca dentro de um frasco de plástico, tá vendo? Esse frasco ele vai lá, pega normalmente, coloca lá e manda para o laboratório. Sem um critério. Se vocês observarem aqui, a empresa contratada pela Câmara, ela tem uma máscara, ela vem, coloca num frasco, para medir o nitrogênio ela coloca no outro frasco, para medir, sabe, ela tem a separação tudinho, acreditada pelo Inmetro. Muda ali para ver na outra foto, olha lá. Ela guarda no isoporzinho, tudo lacrado, que é cadeia de prova, né? Tudo certinho. Ele não, ele pega aqui, coloca, aí ele vai, coloca lá dentro, aí de lá é que ele vai mandar para a empresa. E tem sido assim. Hoje não é o IEMA que manda uma empresa lá medir se o esgoto está sendo tratado ou não. É a Ambiental Serra, através do seu funcionário, que vai lá, faz a coleta,
e manda para o laboratório. Aí eu pergunto, qual pessoa, qual empresa vai produzir prova contra ela mesma? Qual pessoa? Qual empresa vai produzir prova contra ela mesma? E todas as vezes que a Câmara fez análise, que provou, que a Prefeitura fez análise e provou, eles vão lá e argumentam, porque foi um dia de período de chuva e tal, aquela inconsistência toda. Então, assim, a situação é séria, ela é grave e o consumidor está sendo lesado. Antes do vereador falar, convidar a mesa aqui o vice-presidente da FAMES, Horaci, convidar para compor a mesa aqui. Olha só, eu até agradeço o senhor, vereador Anderson, que nos convidou para ficar aqui, mas eu vou me retirar, porque a parte mais interessada está aqui, que é a seleção ambiental Serra. Eu estou perdendo meu tempo, estou indo embora. Agradeço o senhor. Horaci, só um momentinho aqui. Porque a gente queria dar um recado, o caixão está lá embaixo, sem eles eu estou fora. Não, mas só... Não, sem eles eu não participo não, gente. Estou de O que... Deixa eu... Os dois vereadores estão fazendo um papel excelente. Deixei de estar na reunião de Bela Vista, importante para vir aqui, mas a parte mais interessada, eles não respeitam nem os senhores que são legitimados pela população, quanto mais nós. Anderson, primeiro eu quero parabenizar o Anderson Muniz, a Elcimara, que não se encontra aqui, o vereador Fred, que conduziu a CPI com a maior seriedade, e tanto que tem o relatório, tudo certinho. O município não está em nenhum momento se omitindo, Rafael, Boca Rosa, Paulinho e um pessoal do movimento comunitário aqui. O que deixa a gente triste, deputado Pablo Moribeca, é que há uns 20 dias atrás, o secretário Cláudio Denícoli foi no Bom Dia Espírito Santo, deu uma entrevista falando que as éticos do município da Serra é da idade da pedra, Flávio Serra, que a ideia é de modernizar para tratar a rede de esgoto. E, em seguida, a menina da Ambiental Serra veio e falou que sempre eles arrumam um problema, que o tratamento do esgoto se estava sujo por causa da chuva, que tinha sido um período de chuva. O que nós estamos vendo aqui? Que a Câmara está fazendo a parte dela, de vereador, que é cobrar. O município também está fazendo a parte dele, que é cobrar. Se você participar do Condemas, igual o vereador Anderson Muniz participou, 80% das multas que se tem lá no Condemas é da Ambiental Serra. E só que a Ambiental Serra não é a titular do contrato. A titular do contrato chama-se CESAM. A Ambiental Serra, vou usar até um termo grotesco aqui para todo mundo entender, é um pau-mandado da CESAM. É um pau-mandado da CESAM. Então, o que a nossa parte, eu como presidente da Comissão de Meio Ambiente, Anderson Muniz, que faz um ótimo trabalho aqui nessa Casa de Leis, que é trabalhador, é inteligente, corre atrás, nós temos procurado fazer a nossa parte. Agora, eu como vereador, e tenho certeza que o Anderson Muniz como vereador, nós vamos te fazer um pedido perante a todo mundo aqui. Hoje eu acho que quem é até o diretor da CESAM é um serrano, que eu acho que assumiu por agora, Júnior Abreu. Eu acho que o Estado está faltando com respeito com essa Casa de Leis. A CESAM, a Ambiental Serra, que não é a titular. Então, o que o meio ambiente foi chamado? Não, foi chamado também. Isso sim. Mas
Tá certo. Então, nós vamos só transmitir a pergunta. Nós gostaríamos de você, como deputado estadual, que é uma autoridade, que faz um bom trabalho lá naquela Casa de Leis, que você trouxesse a resposta para a gente. O porquê da falta de respeito, não só com nós vereadores, mas com o pessoal do movimento comunitário aqui, tem o Natal, tem o Batata, tem várias pessoas. O porquê que eles não estão aqui para dar satisfação. E eu acho, Anderson Muniz, já passou da hora de nós entrarmos com uma ação coletiva para pedirmos a suspensão da cobrança de taxa de esgoto, não só no município da Serra, é em quase todo o estado do Espírito Santo que não está sendo tratado. Entrar como a OAB falou que vai estar ajudando, como aqui nessa Casa de Leis, agora abriu o PROCON, nós entrarmos, não sozinho não, o CPF, Rafael, é 80%, o CNPJ é 100% da taxa de esgoto. Nós temos que entrar, Paulinho, que é líder comunitário do Bloco B, Boca Rosa, que é de Nova Carapina, tem Tatu, que é de São Judas Tadeu, Batata, que é de Caçaroca, Robinho, que é lá da Areinha, de vários lugares, entrar com ação coletiva pedindo a suspensão da taxa de rede de esgoto. Aí sim, eu acredito, Anderson Muniz, que eles vão começar a respeitar, aqui nós podemos falar pela Serra, respeitar a população serrana, porque nós não podemos fazer, é só ficar no oba-oba e falar assim, a CPI vai acabar em pizza, isso vai acabar nisso, porque o tempo da gente é precioso. Eu vi o tanto que o Anderson Muniz, junto com as pessoas que participaram da CPI, foram atrás, e em nenhum momento eles respeitaram. Teve lugar que eles chegaram, estava fechado. Procede a informação, Anderson? Então, eu acho que está na hora do pessoal do movimento comunitário, Mara, você como presidente da FAMES, que representa e faz um bom trabalho, está na hora de juntar e fazer uma ação coletiva no município da Serra pedindo a suspensão. Aí acredito, sim, que eles vão começar a respeitar a população da Serrana. Vereador Wellington, olha só, o que o vereador Wellington tem total razão no que ele diz o seguinte, a gente conversa com quem quer conversa. Desde a CPI que eu não topo sentar com eles sozinho para conversar. Ou conversa com a audiência pública, ou CPI, ou não conversa. Eles querem conversar às portas fechadas. Mas quando se trata para conversar na coletividade, vir aqui apontar o problema, eles não querem, eles não vêm. O que o vereador Wellington está dizendo tem sentido. E falo mais ainda. Aonde que tem sentido? Item 20, Pablo, do contrato, está aqui, ó. Diz o seguinte, 21.3, cumprir e fazer cumprir integralmente o contrato em conformidade com as disposições legais e regulamentares e ainda determinação da CESAM ditada a qualquer tempo. O 20.18, cumprir a legislação ambiental e a regulamentação aplicável no âmbito federal, estadual e municipal. Eles estão respeitando essas duas cláusulas contratuais? Se não está respeitando, tem que suspender esse contrato imediatamente, porque a população está sendo roubada, a população está sendo lesada. A verdade é essa. E aqui nós não podemos transferir apenas a responsabilidade para o Estado, porque ela é também a responsabilidade da Prefeitura. Ela é responsabilidade do Poder Executivo Municipal, porque foi o Poder Executivo Municipal também que firmou esse contrato. Está na hora da cidade dar as mãos, urgentemente, todas as lideranças, e a gente exigir a suspensão imediata dessa cobrança abusiva, porque lá na ASP está se discutindo um aumento de mais 1,37% da taxa de esgoto ainda. 1,37%, está aqui a matéria. Eles estão discutindo ainda aumentar mais 1,37% essa questão. É roubo, é roubo.
estão roubando a população. Eu estou denunciando isso, não é de hoje que eu venho denunciando isso, não é de hoje que eu venho falando isso no movimento popular, que eu venho falando isso na cidade, que estão lesando a população, estão destruindo a Lagoa do Juara. Você antigamente chegava lá, pescava, você tinha a cultura que tem ali no entorno, né, de se fazer o Festival da Tilápia, agora não pode mais fazer, ninguém mais pode tomar banho na Lagoa de Carapebus, ninguém pode mais entrar no Córrego Irema, está poluído. 10 anos de PPP, o que eles estão fazendo conosco nesses 10 anos é a mesma coisa que a Eco 101 fez na BR. Foi contratada para duplicar a BR, 10 anos depois do contrato, depois de ter mamado na teta, está dizendo o quê? Está querendo largar. Essa é a realidade. E é o que está acontecendo nesses 10 anos de PPP. O que era para ter cumprido, ter feito, até o momento não fizeram. E lá no relatório do Tribunal de Contas, Pablo, está dizendo que para eles é muito mais lucrativo, porque eles não estão fazendo os investimentos que deveriam fazer. É sério, é grave, e a gente só vai assustar quando você vê secar mananciais que você tomou banho, lagoas que você tomou banho, e hoje você não pode mais fazer isso, porque 10 anos de parceria público-privada, que era para estar diferente a questão do tratamento, não está. Não está. Então, assim, ou a gente se atenta para essa questão, ou no final das contas, todos nós vamos ser penalizados. E já estamos sendo penalizados. A gente vai abrir agora para discussão também. Falar, deputado? Posso. Depois, é importante também para o pessoal que está participando aí poder ter voz ativa, né? De poder discutir e debater conosco, que eu acho super importante. E eu quero voltar aqui à fala do vereador Wellington Alemão, presidente dessa pasta tão importante, e colocar a minha indignação. Vereador Wellington, inclusive eu sou vice-presidente da Comissão de Saúde e Saneamento do Estado do Espírito Santo. Eu propus a esta Casa de Leis que pudéssemos fazer uma audiência pública da CESAM aqui, trazendo o presidente, para que nós possamos debater, trazer aqui o secretário, para que nós possamos entregar a política pública. Nós não estamos preocupados com as diferenças políticas, nós estamos preocupados com a falta de entrega pública para a população serrana. E isso tem me incomodado. Quando eu chego e ando na rua, ver um cidadão, uma cidadã que paga os seus impostos, tem que me cobrar, porque não está chegando o que ela paga na casa dela, que é o bom serviço prestado por essa empresa. E aí, eu trouxe aqui, eu ia colocar aqui, tanto para o secretário para ele ver, e tanto para o pessoal da Ambiental Serra e da CESAM, se eles estivessem presentes aqui, para ver se eles tomam essa água aqui que o povo toma. Para ver se eles tomam banho dessa água aqui, eu vou pegar aquele litro lá, botar para eles levar para casa, para ver se eles tomam banho dessa água. Aí porque é o menos favorecido, porque é o que está dentro da comunidade, que vota para que nós políticos possamos estar aqui, ele tem que ser prejudicado e não pode falar nada, tem que botar a mordaça na boca dele. Cadê a presença do Poder Executivo aqui? Não tem, sabe por quê? Porque se acovardam diante dessa empresa. Eu, apesar de ser aliado ao governo, eu falei para ele, eu sou aliado do senhor, mas eu não entreguei a minha alma para o governo, não. A minha alma política de querer entregar com muito amor para a população serrana que confiou muito em mim. Os mais de 23 mil votos que eu tive só aqui, nessa cidade. Aí eu quero parabenizar a vontade da Mara. Faltou só o governador. Falta ele estar aqui. Isso, importante. O governador possa ter aqui os representantes, Tunico. É porque quem representa o governador, como quem representa o Poder Executivo, é a Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu estou ausentando aqui o prefeito de estar presente, mas não estou deixando de... É o quê, Tunico? Deputado, eu acho que não é nessa linha que a gente tem que ir, Tunico, deixa eu acabar de falar, depois o senhor vai ter oportunidade de falar, tá bom? Daqui a pouco o senhor vai ter oportunidade de estar se explicando sobre essa situação. O assunto que está acontecendo na nossa cidade é um problema do Estado, mas de que o nosso município é fiscalizador desse serviço. Então nós não podemos isentar a Secretaria de Meio Ambiente de estar junto com os vereadores nessa demanda de cobrança. E é por isso que eu não estou me ausentando aqui, mesmo sendo aliado ao governo, mesmo estando nos debates favoráveis para a população capixaba e espírito-santense. Mas, Tunico,
é muito difícil trazer o governador aqui, é muito difícil trazer o prefeito. O prefeito tem um trabalho para poder fazer além dessa casa, e o governador também. Mas os atores que tomam conta dessas pastas devem estar aqui presentes para debater conosco. É muito desrespeitoso, não só com a vereança, mas com as lideranças. Muito das lideranças não estão presentes aqui, tanto do movimento popular, quanto do movimento político, porque não acreditam mais que vindo aqui vão ser escutados. E olha só a fala do Euraci, que é da base atual do prefeito, gostei muito da fala dele, de poder declarar de que essa empresa está fazendo hora com a cara do povo serrano. Então é isso, eu quero agradecer mais uma vez, Anderson, além de ter a oportunidade de poder ver com que muitas pessoas ainda acreditam no funcionamento do serviço público, Wellington. Muito, muito mesmo. E eu quero aqui deixar minha mensagem do Conte Comigo, e de que a nossa comissão de saúde e saneamento do Estado vai funcionar aqui nessa Casa de Leis. Só que nós precisamos ser aprovados para que a gente possa trazer mais uma vez outra audiência para cá, para que a gente possa entregar um papelzinho convidando, Wellington, para que nós possamos tornar esse movimento muito maior. Não adianta vir aqui e falar para algumas pessoas e outras não participarem desse debate. Esse debate ele é plural, ele é para todos. Ele é para todos, ele é para a comunidade, ele é para a direita e para a esquerda, ele é para o empresário, ele é para a população, ele é um debate de todos. E aí eu não estou falando só quanto deputado que é da base do governo, eu estou falando quanto um deputado que representa a coletividade, a comunidade, assim como vocês. Muito obrigado. Eu até concordo, deputado, com a sua fala, mas eu acho que nós temos um secretário de nada contra, mas de meio ambiente que tem ido para jornal, tem colocado a cara dele na reta, não se omitindo, ele sempre batendo na Ambiental Serra, na Cesam, não só no município da Serra, como em Cariacica, que ele fez um trabalho, como em Vila Velha, como em todo o estado do Espírito Santo. Eu acho que essa pauta aqui é uma pauta que envolve o interesse aqui do negócio. Eu acho que não é uma pauta de coletivo. Então, o que eu vejo, igual o Anderson Muniz falou, que em 2014, que isso foi uma PPP do Executivo. Aqui, essa Casa de Leis nossa aqui, tem a prerrogativa. Eu topo e a hora que vocês quiserem, de revogar a lei que foi votada em 2014. Vão revogar? Revoga a lei. Já tem meu voto. Porque não é só questão, é culpa de fulano, é culpa de Bertano. Nós temos, do mesmo jeito que nós votamos para conceder a PPP de 30 anos, nós podemos votar revogando a lei da PPP. E, tipo assim, e se for para votação, pode contar com o meu voto. E quando eu declaro o meu voto, pode vir de bazuca, pode vir de metralhadora, que eu não mudo meu voto, não. O que eu aprendi, que homem na vida tem que ter palavra. E eu, quando eu dou a minha, eu não roo a corda. Então, a iniciativa não precisa vir lá de lá, não. A gente pode propor aqui, vamos ver se vai ter 12, não sei se precisa de 12 ou de 16, para revogar. Porque aí vai estar representando o povo. Vai estar representando o povo, porque nós pagamos um esgoto que não é tratado. Então, eu tenho certeza aqui que nós vamos abrir a conversa aqui para todo mundo, mas eu tenho certeza que o que todo mundo quer é parar de pagar esse roubo, esse assalto à mão armada, essa taxa de esgoto que nós pagamos por uma coisa que não é tratada, pagamos por uma água suja. Quando eu era menino, eu tomei banho no córrego do Dr. Robson. E hoje não pode que tem rede de esgoto. Então, aqui, nós podemos ficar aqui até 9 horas, mas eu tenho certeza que o que todos aqui querem é que revogue a lei. Revogue a lei e pare de pagar a taxa de rede de esgoto. Aí a Cesam vai respeitar, a Ambiental vai respeitar, aí nós vamos chegar no caminho certo. E pode contar comigo. Pegando um gancho que eu volto a repetir, passando 10 anos de PPP na cidade, nós não podemos entrar nos mananciais hídricos da Serra. A questão é ambiental, a questão é do consumidor e a questão é de saúde pública. Saúde pública. O último relatório agora, e aqui eu quero até fazer justiça também ao secretário municipal, o Cláudio Denícoli,
Porque eu vejo que o secretário Cláudio Denícoli, ele não é acovardado. O secretário não é. Ele é um defensor da causa, ele briga com a CESAM, ele cobra no Ministério Público. Mas eu não posso dizer a mesma coisa do prefeito Sérgio Vidigal. Eu não posso dizer a mesma coisa, porque quem administra a cidade é o prefeito Sérgio Vidigal. E ele está vendo os mananciais hídricos da Serra sendo literalmente vilipendiados, poluídos, e até o momento ele não tomou nenhuma iniciativa. Apenas o soldado dele sozinho está gritando sozinho que é o secretário dele. Eu tenho que fazer essa justiça para o Cláudio. Vidigal não comprou a briga do Cláudio. Porque se ele tivesse comprado, ele já tinha pedido uma reunião com o próprio governador do estado para tratar sobre essa questão com a CESAM. Mas não é reunião de foto, não. Está aqui, ó, as análises estão aqui em cima da mesa, está acabando com as nossas nascentes. Está acabando com as nossas nascentes. Ele é o chefe do município, o contrato da PPP, a concessão do saneamento pertence ao município. A concessão do saneamento pertence ao município. A concessão do saneamento pertence ao município. Ela é dada ao Estado. Ela é dada ao Estado. A gente precisa entender a Constituição. Ela é concedida à CESAM. Essa autorização foi dada por essa casa. Então a gente precisa agir com clareza. Com clareza. Nós estamos aqui denunciando isso todos os dias. E não vamos parar de denunciar o que vem acontecendo na nossa cidade. Eu vi ali que o representante do governo aqui na casa, ele levantou a mão. O senhor quer falar? Isso. Pode falar. O senhor vai falar como representante do governo aqui na casa? Ah, tá bom então. Boa noite, meu nome é Natal, sou aqui do bairro Caçaroca. Está ali o Batata, é o presidente, sou o secretário. Eu ouvi um pouquinho do que eles falaram, mas assim, eu só não entendi quem aprovou esse contrato, se foi há 10 anos atrás. Passou pela era Aldifas, agora está a era Vidigal, tudo isso, e ninguém se levantou naquela época para poder falar nada. Só agora, né? Duas CPI. O que mais está me incomodando é o seguinte, é que eu ia até falar isso com o deputado, mas ele saiu, ele é da base do governo, nosso governo. E por que não marcou ainda com o Davi? Tentar marcar com o Davi, foi essa a ideia, até que nós conversamos lá dentro, não foi? Na sessão, conversar com o Davi para ver se resolve. São duas situações aí. É, isso é verdade. O Hélito falou de uma situação muito interessante, né? Uma ação coletiva. A outra é tentar falar com o Davi. Se pudesse falar com o Davi, talvez resolveria da melhor forma possível, né? Melhor do que entrar com uma ação, ou fazer um pedido, ou ajuizar. O que é resolver para o senhor? Resolver? É tentar sanar essa situação. Eu acho que a gente, como líder comunitário, como liderança comunitária, lá mesmo onde que a gente mora, a gente vê muita água suja. Olha só, o senhor falou o seguinte, o senhor falou que ia falar enquanto representante da comunidade. Não, representante com autorização dele. Ele é o presidente, eu sou o secretário. Isso, mas aí no meio da fala do senhor falou o nosso governo. Nosso governo de onde? Governador Casagrande. O senhor pertence ao governo Renato Casagrande? Sim, eu sou da Casa Civil. Ah, então o senhor pode falar enquanto governo? Eu quero falar como comunidade. Não, mas o senhor quer governo, ou o senhor pode falar como governo? Olha só, eu não vim aqui para falar como governo. Ah, então tá ok, né? Então. Tá. Não, é porque, o que acontece? Entendo. Eu só estou dando uma sugestão, se você quiser, bem, tudo bem. Não, olha só, a sugestão do senhor, ela é sempre aceita. Inclusive, nós conversamos, o senhor ficou de trazer uma data e o senhor não trouxe. Sim. Essa casa que o senhor falou que é de agora, essa casa, ela nunca se furtou de falar do assunto da PPP. E aqui eu não vou fazer uma defesa minha agora, não. Eu estou fazendo até da última legislatura, que nós tínhamos aqui um vereador combatente chamado Aécio Leite, que iniciava essa discussão. Não é de hoje que essa casa vem fazendo a discussão e apontando as dificuldades que tem na PPP.
E não apenas essa casa, bem como o Tribunal de Contas do Estado. Se o senhor quiser, eu posso inclusive entregar para o senhor as duas auditorias que tem do Tribunal de Contas, uma agora está sendo julgada, inclusive. Então, não é possível que o Davi não saiba disso. Sendo eu o Davi, eu não esperava nem a iniciativa a partir da Câmara. Eu mesmo chamava a Câmara para poder conversar. Porque o que mais esses vereadores fazem aqui na sessão é reclamar da CESAM e da Ambiental Serra. E o senhor, lá na sessão, representando o governo, o senhor já ouviu isso. Sim, então, assim, várias vezes. Então, assim, cobrar daqui da Câmara, falar que está sendo falado agora, não é isso. E eu estou defendendo... Fiz uma pergunta só. Não. Está sendo falado agora? Não. Aí eu estou respondendo para o senhor. Então, beleza. Agora, bom? Agora, sim, o meu questionamento é o quê? Conversa um pouco com o Davi, tenta a gente dessa maneira, tenta a maneira de uma ação coletiva. É mais a ideia mesmo, uma sugestão. Tá ok. E a gente vai aguardar a data para o senhor trazer para a gente, tá bom? Você vai ter que formalizar, né, Wellington, para a gente poder ir até lá e conseguir agendar. Ah, então tá ok. Agora é formalizar. Quem o próximo a falar? Pode falar, campeão. Fala pessoal, boa noite. Eu sou o Carlos, lá de Vista da Serra. O pessoal me conhece como Tunico. Eu não vim aqui. Esse movimento é um movimento muito especial hoje, porque a gente está vendo a qualidade da água que a gente consome e não é justo para um município que paga taxas tão abusivas a gente está passando por esse tipo de situação. Eu quero trazer aqui uma situação da minha comunidade, de Vista da Serra 1. Eu quero dizer o seguinte: nos últimos 5 anos, temos tido reclamações dentro da nossa comunidade a respeito de infecção intestinal. Preste atenção no que eu vou dizer agora, que isso vai, como o Anderson Muniz, eu queria aqui, primeiro, desculpa, dar boa noite à mesa posta, dar boa noite ao vereador Wellington Alemão, que é de nossa comunidade, cresceu com a gente. Pode aumentar um pouquinho para mim? Pode aumentar um pouquinho? Que eu estou muito coladinho para poder sair som. Ei. O que acontece? Anderson Muniz, quero parabenizar o ótimo trabalho que ele vem fazendo em relação à CESAM, que terceiriza aí, é paralela com a Ambiental Serra. Quero parabenizar a nossa presidenta Mara Fames, que é uma pessoa muito querida por nós. E quero dizer também que estou aqui com o Ira, da nossa comunidade de liderança. Quero dar uma boa noite para a galera que veio aqui, que veio também, que é do Movimento Popular, que tem brigado. Vamos voltar para a pauta agora, infecção intestinal na minha comunidade. Nos últimos 5 anos, nós temos tido várias reclamações nesse âmbito da saúde, com a faixa etária entre 5 e 11 anos de nossas crianças da comunidade. E daí para frente, daí para cima, de 12 anos para lá, é aleatoriamente que acontece. Às vezes pessoas de 40, às vezes pessoas de 30, às vezes jovens de 17, e por aí em diante. Os pais, eu vou voltar lá para a gente saber se realmente é dado a essa poluição da água potável que temos consumido. Eu quero voltar lá atrás, que vocês vão entender se o problema está na água consumida ou não. Os pais levam os filhos nos postos de saúde, levam nos UPAs, procuram tratamento para essas crianças. Aí vai lá, corta lactose, leite, corta Nescau, corta todo tipo de comida que está vinculado com essa doença, que é a infecção intestinal da criança. Quando chega no final de tudo, a doença continua. Aí o pai decide o quê? Como a gente colocou aí, como está essa falação toda diante desse problema que o município sofre, aí o pai vai lá, aquela família de baixa renda, que não consegue comprar água filtrada, que a gente sabe que é uma realidade do município, aquele pai começa a se apertar um pouco para estar comprando água mineral para aquela criança. Aí vamos lá, o problema dessa criança some. Já cortou lactose, já cortou chocolate, já cortou todo tipo de alimentação que é criança, que poderia causar infecção intestinal nessa criança.
O que acontece? Corta a água, que os pais não compram água mineral, começam a comprar água mineral e as crianças começam a melhorar. Será que é por conta da água? Fica aí uma pergunta para vocês. A gente não precisa ser formado, né, na área da saúde, a gente não precisa ter grandes formações para chegar a essa simples conclusão que realmente essa água tem trazido para o município grandes malefícios. E quero aqui dizer também que toda vez que alguém vier aqui na frente, que tiver a oportunidade da fala, porque aqui não tem base, não tem oposição, não tem esquerda, não tem direita, aqui tem chefes de família, pessoas que lutam muito para manter suas casas, vereadores, fiscais de lei que estão ali fiscalizando, ótimo trabalho do Anderson, ótimo trabalho do vereador Wellington, ótimo trabalho daqueles que brigam, da minha querida Mara, que está aí diante do movimento popular. Queria que meu querido Horaci estivesse aqui, mas ele também fez uma fala muito séria, muito inteligente. Ele tem diversos compromissos, hoje ele tem que estar na comunidade dele. Hoje ele tem outros compromissos, mas ele veio aqui prestigiar e ouvir, né, dessas autoridades, mas chegamos aqui, só encontramos Mara, Anderson Muniz, vereador Wellington Alemão. Quando alguém vier aqui lembrar que o doutor Sérgio Vidigal não está nessa mesa, por favor, não fale isso, porque também o governador do estado não está. Responsabilidade mútua. Para fechar, será? Eu, governador Casagrande, quem dera. Será que o contrato é meu? O contrato é meu, governador, gente. O contrato é do estado, gente. Não cabe aqui falar do responsável do município, não, gente. Governador é do estado, gente. O contrato é do estado, gente. Não vamos tampar o sol com a peneira aqui e dizer que a culpa é do prefeito da Serra que não fiscaliza. Isso é uma vergonha colocar essa fala no meio. Isso é falta de caráter colocar essa fala no meio. Sabe por quê? Porque eu, quanto a governador do estado, eu não permitiria esse contrato mais no município. Boa noite para vocês. Obrigado. Gente, eu vou pontuar para vocês assim o seguinte. Vamos evitar politizar uma discussão que é técnica. Nós nos preparamos aqui hoje para discutir uma técnica. Nós não nos preparamos aqui hoje para discutir uma questão política. O que a gente primeiro precisa compreender é o seguinte: a responsabilidade do saneamento, da política do saneamento, ela é do município, que autoriza por meio de lei o Estado, nesse caso a CESAM. Isso que diz a lei. Então você concede autorização para que a CESAM opere na cidade. Foi assim que foi feito. E é sobre essa luz. Então não tem esse mais responsável do que o outro. Existem os dois responsáveis. Existe Câmara responsável. Existe federação responsável, existe o vereador Anderson Muniz responsável, existe o vereador Wellington Alemão responsável, existe o deputado responsável, existe o prefeito responsável, o secretário de meio ambiente responsável, existe o governador do estado, Renato Casagrande, responsável. São todos os atores responsáveis. E o que nós queremos chamar aqui nessa noite é uma reflexão para todos os atores, não para este ou por aquele. Quando eu comentei aqui em relação à postura do Poder Executivo, é porque eu vejo sim a militância do secretário Cláudio De Nicoli. Ele corre atrás, ele denuncia. Eu estou aqui na mão com o ofício que ele mandou para o Ministério Público, ele faz isso. Mesmo eu sendo de oposição aqui na Câmara, eu não deixo de falar a verdade, que ele faz um bom trabalho à frente da pasta. E já disse aqui isso, né, Wellington? Inúmeras vezes. Agora nós vamos passar para outra pessoa e eu vou pedir uma coisa. Aí eu vou pedir, enquanto Edil, vamos encurtar um pouquinho, se ater ao tema, porque nós não estamos tratando aqui hoje, aí eu vou ter que ser específico para vocês, de água potável. Nós estamos aqui tratando sobre a PPP, Parceria Público-Privada CESAM Ambiental Serra. Então nós estamos discutindo saneamento por parte do esgoto. Esgoto, não água potável. Isso é uma outra temática. Não podemos fugir da nossa temática.
vamos encurtar, porque existem mais pessoas que querem falar, tá? E a gente precisa finalizar com um encaminhamento de trabalho, porque é assim que eu funciono, com trabalho, para a gente correr atrás da política pública. Porque senão a gente vem aqui, usa do espaço, faz fala política e vai embora, e no final das contas a gente não resolve nada, e é por isso que ninguém volta mais, porque acaba que acha que é tudo em pizza. Tá bom? Então vamos encurtar um pouquinho a fala, e aí a gente pega e faz a fala pontual e do tema. Oi. Tá ouvindo? É um minutinho mesmo. Tonico, a gente tem que entender o seguinte. Para a CESAM colocar a Serra Ambiental aqui, a prefeitura teve que permitir. Então, a CESAM não pode chegar a trabalhar aqui na Serra, tem que pedir o prefeito para trabalhar. Então, a prefeitura, ela é fiscal disso. Os vereadores são os fiscais, o movimento popular é fiscal. E se nós demorarmos mais 10 anos para descobrir que nós não podemos deixar acontecer o que está acontecendo, nós não vamos ter mais nada para salvar. Não tem mais rio, não tem mais lagoa, não tem mais nada. Então, a gente tem que entender toda a parte técnica disso aí. Então, acho que a hora é agora, de sair daqui com a deliberação. Se precisar até judicializar. Porque a gente reúne tantas vezes, fala tanto, e não vê resultado. Então, a gente tem que ter uma deliberação daqui hoje. Cida, por favor. Pode ir, Zali. Acompanhado o trabalho da comissão de saneamento desde o início. Então, eu só estou analisando, sabe, vereador Wellington, que vocês tiveram o maior respeito conosco. Chamaram para dar um relatório, passar. Isso, eu lembro de audiências públicas. Eu vejo que as audiências públicas não estão mais como antigamente. O respeito com o movimento popular. E nós, enquanto movimento popular, estamos respeitando vocês enquanto vereador. E eu estou envergonhada, tá? Tanto com o seu vice. Por que eu estou envergonhada? Porque nós estamos aqui em respeito aos vereadores que estão analisando esse trabalho para a gente. Estão fiscalizando e estão tentando desmembrar esse problema todo que a gente tem vivido na Serra. Então, em respeito a vocês que eu vim, tá, o vereador Anderson, eu fico envergonhada quando um deputado também vem aqui e faz uma palhaçada dessa. De usar uma audiência pública grossa, tá? Porque eu sou curta e grossa. Todo mundo algumas pessoas devem me conhecer. Então, eu acho que a Câmara está corretíssima, está tentando, né? Está errado, realmente, o poder público não está aqui, tá? A gente não tem aqui, a gente não está aqui para falar de governador, de prefeito, cada um que saiba da sua consciência. Nós viemos aqui para ouvir vocês como que está o processo, né? E não de teatro, porque ninguém aqui é artista. Nós somos trabalhadores, nós já fomos o dia inteiro com uma agenda cheia que nós temos. Então, nós viemos aqui para ouvir vocês, ver como é que está o andamento e direto, curto e grosso, fazer o que tem que fazer. Se é Ministério Público, se vocês quiserem, a gente vai para a rua. Também sou de ir para a rua, eu fui muito para a rua. E é isso que a gente está aqui. É pouca gente do movimento popular, mas é uma base que está aqui. E aí vocês podem contar com essa base. Agora, não deixe que pessoas venham para cá fazer teatro na nossa frente, porque isso é vergonhoso. Jefferson. Senhoras e senhores, boa noite. Quero saudar a mesa, a pessoa do vereador, nobre vereador
Anderson Muniz, vereador Wellington Alemão, a senhora Mara Gomes, presidente da FAMES. Pessoal, eu cheguei um pouco atrasado, peguei um pouco das falas, eu vejo, vereadores e Mara, que muito se fala, de fato, de nomes, peças e figuras políticas, e pouco se discute o que é a vida, o que é o meio ambiente é a vida. Gostaria de dizer para vocês que os mandatos de qualquer que seja o candidato, ele vai passar, ele vai embora. De quando eu nasci, quantos presidentes já passaram, quantos governadores já passaram. E o meio ambiente vem sendo degradado durante todo esse tempo. Enquanto a gente ficar cauterizado, falando de que o prefeito não está aqui, de que não sei quem não está aqui, e que fulano não está aqui, o nosso meio ambiente ele continua sendo degradado, o desmatamento continua acontecendo, o esgoto continua a céu aberto, tá certo? Então nós, vereador Alemão, nós precisamos, eu estou no 10º período da Faculdade de Direito, e pouco ouvi falar do meio ambiente na minha faculdade. Acho que eu tive uma cadeira só de direito ambiental. Pouco se ouve falar, eu acredito que daqui a uns anos muitos já estão faltando ambientalistas, pessoas formadas em meio ambiente, pessoas especialistas em meio ambiente, pouco se fala do meio ambiente, pouco se discute política e pouco se faz do meio ambiente. Então eu queria aqui, eu esperava vir aqui, está falando, está discutindo, de fato a PPP, de fato o contrato, o que a gente pode, como população, dar de opinião, de melhoria para o contrato. A gente podia estar falando aqui, a 4461 está em vigor, que é a Lei Ambiental Serra, é isso, de 2016? É isso, vereador Muniz? Que é a Instituto Política de Educação Ambiental Serra. Nós podemos estar discutindo aqui essa lei, o que a gente pode melhorar, para que de fato, lá na ponta, na prática, a gente pudesse ter um resultado. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês, enquanto a gente fica aqui discutindo o nome político, discutindo A, B, C, que não faz, o esgoto lá na Sueli, lá de Novo Horizonte, da Rua Gaivota, toda vez que chove, está entrando na casa dela, poxa. Toda vez que chove, tem morador que está sofrendo com o esgoto que está entrando. Então, vereador, quero deixar aqui nessa minha fala, meus parabéns ao senhor. Independente de ideologia política, nós precisamos de representantes como o senhor, como o vereador Alemão, como o Mar, como pessoas que estão aqui para discutir o meio ambiente, pessoal. Discutir a PPP, discutir a lei ambiental de Serra. Vamos esquecer esse negócio de lado A e lado B e vamos pensar no nosso meio ambiente, porque nós precisamos desse oxigênio que a gente dá de maio, ela precisa do meio ambiente preservado, ok? Então vamos pensar nisso aí. Deus abençoe a todos. Parecido, né? Que você que parou aqui. Igual você falou, o negócio não é a quantidade das pessoas que estão aqui. É a qualidade das pessoas que vieram aqui a brilhantar esse evento aqui e esse diálogo, essa discussão aqui. Tenho certeza que nós vamos sair daqui com algumas coisas encaminhadas. O que o nosso amigo ali falou é a pura verdade. Não existe lado A e lado B. Nós estamos aqui para legislar para 546 mil serranos. Então, nós ganhamos a eleição para isso aí. Então, se foi lá em 2014, quando o Natal veio aqui e falou de falar com o Diniz, podemos conversar, abrir o diálogo, mas não podemos continuar na mesmice. Nós temos que ter atitude para resolvermos o problema da nossa população. O que nós não podemos é ficar pagando por uma coisa
que literalmente não é tratado. Então a gente tem que sair com isso aqui encaminhado, igual o Anderson comentou, igual o Natal falou, se o problema for oficializar lá a Casa Civil, amanhã, Anderson, vão fazer um ofício junto, vão mandar, mas isso, Natal, teria que ser para ontem, porque tem 10 anos que nós estamos sofrendo, não é só a Serra não, eu falo que não é só a Serra não, é todo o estado do Espírito Santo que vem vindo com esse problema, e a população, Tatu, já sofre tanto, já ganha tão pouco, e tirar 80%, já pagamos uma água, e tirar 80% para pagar uma coisa que literalmente não é tratado, então a população está sendo assaltada à mão armada. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Pode falar. Porque a força está no povo. Se a gente encaminhar aqui, sair daqui com a coisa encaminhada, vai dar certo. Agora você marca uma, marca outra. Aí fala de político A, político B, político C. Eu acho que a gente tem que fazer aqui agora, fazer um encaminhamento agora, põe nome, sai com aqui a coisa direitinho, vai esse protocolo e deixa o pau quebrar. É isso aí. Entendeu? Suspende essa porcaria de esgoto e a gente sai daqui com a coisa encaminhada hoje ainda. Porque, rapaz, se o povo tiver essa força que tem, esses cantinheiros aí não trabalham pra gente não. Vamos sair com a coisa encaminhada. Tem razão. Eu vou, pegando um gancho na fala dessa senhora, eu vou fazer uma fala para vocês aqui, que talvez eu não faria publicamente, mas eu sinto no meu coração que eu devo falar. Eu tenho 32 anos, eu fui eleito, 1.812 votos, eu sou político, eu sou formado em comunicação social e jornalismo, mas dentro da política que eu opero, eu também opero técnica. Aqui do meu lado está uma pessoa que eu protagonizei um embate político não tem muito tempo. Mas nós dois temos grandeza suficiente para a gente sentar um do lado do outro e dialogar sobre um tema sério de cidade, sem fazer cara feia um para o outro, se respeitando. Eu sempre coloco uma coisa que talvez falta um pouco no brasileiro e que me deixa frustrado, e muitas das vezes me faz repensar se vale a pena até disputar uma reeleição. Porque é a cultura daquilo que eu fui criado. Faltou grandeza no Brasil, faltou grandeza nos brasileiros, se unir para tratar de questão séria, que era a saúde. No meio de uma pandemia, a gente ficou discutindo política, quando a gente deveria tratar sobre questão de saúde. Falta um pouco de grandeza na gente quando a gente politiza um assunto que é sério, que é de saúde pública, que está afetando milhares de pessoas nessa cidade. A gente não pode mais tomar banho em lagoas, em praias da nossa cidade, porque elas estão poluídas. Pessoas estão sendo assaltadas dentro de casa quando a conta chega de R$700, e às vezes R$500 é a taxa do esgoto, e essas pessoas elas não têm condições de pagar, porque elas vivem num nível de desigualdade social enorme. Eu perdi as contas de quantas noites eu li esses relatórios, todos eles, se vocês me perguntarem aqui, eu sei de cor e salteado, porque eu li, porque eu perco horas lendo. Mas a gente não quer mais saber disso. A gente só quer saber de lacrar. A gente só quer fazer um videozinho para dar certo na rede social. Isso aqui eu estou falando de todo mundo. Todos nós. Enquanto a política for esse circo que a gente viver, a gente não vai conseguir nada. A gente tem que voltar a discutir a política pública na essência. É por isso que quando eu convoco uma reunião na minha comunidade, dá 200, 300 pessoas. Porque eles sabem que nós vamos sair dali com uma solução. É ou não é, Jadir? A gente tem que parar de tratar assunto sério de forma
partidária. Eu vejo os meninos aqui do Tororó que se unem para poder, num projeto em defesa de um manancial, outra vez vieram aqui no gabinete, vereador, não tem saneamento, a gente correu atrás lá, eles correm atrás com o projeto. A gente precisa ter grandeza para tratar as coisas, discutir a política pública na essência. Tudo tem limite, tudo tem limite. Uma audiência pública tem que ter finalidade, ela tem que vir aqui discutir a técnica, nós vamos propor o que a gente vai fazer, e daqui para frente nós vamos discutir o que a gente vai ter que fazer. Sabe, trazer de encaminhamento. Chega de polemizar tudo nessa cidade. Eu me sinto frustrado, Mara. Enquanto vereador, eu me sinto frustrado. A palavra é frustração. De não conseguir avançar, de ficar gritando sozinho que a cidade está sendo assaltada, que a cidade está sendo poluída, por quem deveria dar exemplo. E eu não consigo encontrar forças em pessoas, porque quanto mais a gente briga, mais eles vencem. Quanto mais a gente discute entre a gente, mais eles estão vencendo. Porque é isso que eles querem. Eu tenho certeza que nesse exato momento, o advogado da Ambiental Serra está me assistindo pela audiência pública. Tenho certeza que nesse momento, gente do jurídico da CESAM estão adorando o que está acontecendo aqui dentro. Essa falta de união. Essa falta de união. E eu falo para vocês, eu me sinto cansado. A palavra é cansado. Por que vale disso tudo? O que vale perder tempo lendo, pesquisando, correndo atrás, se a gente não consegue avançar? Se a gente não consegue, se a gente politiza tudo? Eu volto a dizer, não tenho nada, eu sou oposição no campo político ao prefeito Vidigal, mas quantas vezes eu sento com os secretários dele para conversar? A gente tem que ter grandeza e não politizar tudo. Eu me sinto frustrado. A palavra é frustração. E volta a me perguntar se vale a pena disputar um mandato. Para quê? Para viver num circo, vendo o país pegar fogo até quando? Que esse país não tem grandeza para tratar de temas sérios que a gente tem que tratar. Enquanto isso, nós estamos caindo de ladeira abaixo. Vamos continuar sendo um país emergente, em subdesenvolvimento. Porque a gente não tem grandeza suficiente para tratar temas que a gente deveria tratar. Ou a gente muda essa concepção de país que a gente tem, de visão de sociedade que a gente tem, ou a gente não vai chegar em lugar nenhum, gente. A não ser na tragédia, no desastre. Me desculpa, mas eu estou falando para vocês o que está no sentimento do meu coração. Eu me preparei para isso aqui, eu fiquei o dia todo na frente do computador me preparando para essa audiência pública. Minha assessoria está de prova, ela é testemunha disso. Me preparei, eu escrevi com minhas próprias mãos aqui, ó. Eu escrevi esse texto aqui, ó. Eu pesquisei tudo isso aqui. Para chegar aqui e não sair com encaminhamento nenhum. E ouvi lá na frente dizer que minha CPI, a CPI que a gente tocou aqui, não deu em nada. O que essa casa não fez nada? Eu estou falando para vocês agora como um trabalhador normal, que eu estou frustrado. Eu estou frustrado. Porque eu queria avançar. Eu não estou aqui demonizando CESAM e Ambiental Serra, não. Eu topo sentar com eles para conversar. Agora, eles topam fazer isso? Eles topam fazer isso? Porque eles negam tudo. Eles continuam poluindo e falam que não está poluindo. E não sou eu que estou falando que é poluído, é uma análise laboratorial. Você já tirou sangue e sabe, ó, sua diabetes está alta. É análise, não sou eu que estou falando. Só para concluir. E ele também foi a mesma pauta que eu abri, que ele abriu, tá bom? Porque a água... Pau que dá em Chico, dá em Francisco, é todos. É todos. Eu chamo a atenção de todos. A minha frustração aqui é para todos. Porque eu me preparei para todos. Eu me preparei para todos. Aqui, independente do deputado, do prefeito, de quem quer que seja, a minha frustração ela é pessoal. Eu acho que a gente precisa avançar. Eu acho que a gente precisa avançar. Existem temas que a gente precisa tratar com seriedade, porque senão nem do lado da Mara eu estava sentado. Mas a gente tem grandeza suficiente para sentar um do lado do outro para poder tratar sobre isso.
favor, gente. Por favor. Eu quero aqui ouvir encaminhamento sério do que a gente pode fazer. Porque eu não acredito que o que eu vou ouvir é o seguinte: antes, larga isso daí que você está fazendo, que no final das contas não vai dar em nada. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Assim como eu fiz, eu deito minha cabeça no travesseiro e tenho certeza, todos os dias, que eu lutei, sabe? Eu corri atrás. Eu não fiquei de braços cruzados. Assim como eu sei que vocês fazem isso também. E para poder finalizar, eu finalizo com uma questão. Na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, eu escutei uma coisa do Papa Francisco, no final da homilia dele, ele diz o seguinte: não se deixe usar como marionete de partidos ou marionetes políticas. E isso nunca mais saiu da minha vida. Não se deixem também. Existem coisas que a gente trata na política, no momento certo. Existem coisas que a gente trata política pública. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas distintas. Eu aprendi a separar isso. Nem tudo na minha vida é oba-oba. É por isso que eu não aceito quando me colocam no mesmo balaio. Eu tenho certeza que o vereador Wellington Alemão também não aceita quando coloca no mesmo balaio. E a presidente Mara, a mesma coisa. A gente comunga de algumas coisas. Então, assim, me desculpem, eu falei da minha frustração pessoal, tá bom? E eu gostaria de finalizar essa audiência com alguns encaminhamentos sérios, para que a gente continue trabalhando nessa casa. Para construir um muro em Carapina, num condomínio que tem ali, e foi negado o alvará de licença ambiental porque passa o rio Carapina ali do lado. Só que não é o rio, é um valão, é área de ZPA e o poder público, eu não estou dando nome, aquele rio já está poluído há anos. Ele me nega dizendo que ali é o braço do rio Carapina. Ok, me nega o alvará ambiental, não posso fazer o meu muro. Mas sabe qual é a minha indignação? Nega o alvará ambiental, mas está lá o esgoto caindo no rio até hoje. Até hoje, quer dizer, eu não posso fazer o meu muro, mas o esgoto pode continuar caindo lá. Então, nós precisamos sair sim daqui com um encaminhamento sério. Se é para demandar o Ministério Público, demandar o raio que o parta. Mas nós temos que sair daqui com uma decisão. Encaminhar. Explicar melhor aí, ele propôs isso, aí a gente podia ouvir mais sobre isso, né? A gente podia ouvir mais porque ele propôs, né? E talvez sairíamos daqui com uma ideia desse o que o Wellington coloca da ação coletiva é que já foi colocado pela OAB, né? Pelo setor de meio ambiente da OAB, de entrar com uma ação civil pública. E quando a OAB ela entra no caso, ela federaliza o caso. Então, ela entra na Justiça Federal, o Ministério Público Federal. E aí, a gente precisa dizer o seguinte: tanto os relatórios da CPI nessa casa, que aconteceu nessa casa, quanto estão no Ministério Público. E nós estamos aguardando uma resposta. Nós estamos aguardando uma resposta, desde o ano passado, do MP. Para uma coisa que é tão emergencial, a gente tem que ir para a rua, botar a boca no trombone, tocar na frente de quem tem que tocar. Porque se a gente ficar esperando algo que é emergencial, a gente vai esperar esse ano, vai esperar o outro ano, vai esperar o outro ano, e uma CPI que é tão bonita e tão direta, que vocês estão sendo bem diretos que vocês estão mostrando para a gente. Tem documentos suficientes aí, tem coisa laboratorial suficiente para essa denúncia caminhar muito mais rápido. Só que eu estou vendo que a gente não consegue diálogo com quem tem a caneta para colocar a coisa para andar. Então vamos para frente da Serra Ambiental,
Ninguém trabalha. Se esses caras não trabalham a partir de agora mesmo. Eles não conseguem mais fazer mais nada. Se a gente soubesse a força que a gente tem, a gente não estava mergulhando em rio podre não, gente. E beber não, mata nossos filhos. Você quer falar, Paulinho? Entendeu? CPIs. Eu tô com o vereador aí, ó, que manda a instância para Brasília. Porque aqui já deu, entendeu? Eu falo que já fui líder de comunidade no biênio, em 2 anos. Lá no meu bairro não tinha rede de esgoto. Eu consegui a rede de esgoto lá, pelo menos elevatórias. Levei a CESAM, Polícia Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente. Você tem que a CESAM de manhã, à tarde e à noite. Provoquei, e a função nossa, como liderança, provocar. Se os poderes da Casa Legislativa, né, e os demais, manda para Brasília. Vem de cima para baixo. Eu aprendi isso com meu pai, entendeu? Então nós somos capazes de provocar. Mas não dá mais ficar aqui na mesmice de sempre. Chega. Algumas pessoas até nos perguntaram por que a Câmara não pode mover uma ação com relação a esse contrato. Durante a CPI a gente estudou isso, a Câmara não pode fazer. A gente vai acionar a Procuradoria da Casa para fazer. Não pode. A Procuradoria é uma instância da Casa. Ela é uma instância da Casa. Os procuradores defendem a Casa. Então eles não podem, por força de lei, ingressar com uma outra ação. Então, a gente esclarece esse ponto. Por isso que nós, mandato, buscamos a OAB. Mas a presidente também tem uma sugestão aqui, Amara. Então, há um tempo atrás, o doutor Alexandre, Baiano até conhece, falou que o movimento popular poderia entrar com ação pública. Nós podemos. Aí eu vou debater esse ponto na executiva, a Assembleia Executiva semana que vem. Né, Baiano? Baiano é nosso representante ali da saúde, o Paulinho é o representante também da federação. Acho que só tem os 2 aqui da executiva da federação. Nós temos uma executiva dia 27, semana que vem. Aí eu vou levar esse assunto, que já tem bastante tempo que o advogado está conversando comigo sobre entrar com essa ação pública. Agora, gente, a gente tem que, quando marcar uma mobilização, todo mundo tem que ir, né? É um negócio de doido. Nós marcamos uma mobilização na porta da Serra Ambiental, eu estava lá. Eu estava lá, riram da minha cara, sabe, tudo. Mas eu estava lá, deu pouca gente. Quando marcar uma mobilização, tem que largar o que está fazendo e ir. Senão perde a força mesmo. Não tem jeito. Se não for, perde a força. Tem que entender que é um assunto prioritário. Esse assunto do esgoto, gente, é um assunto super sério. Nós não temos mais rio aqui. Eu não como peixe dessas lagoas de jeito nenhum. Eu chego no lugar, a primeira coisa que eu pergunto, o peixe é daqui? Se for, não como. Então, assim, é uma coisa urgente. Então, eu vou marcar, já tenho a reunião da executiva marcada, e eu vou levar essa deliberação para lá, para ver se todo mundo concorda, que eu acredito que vai dar certo, e a gente juntar o movimento popular e fazer uma ação pública. Bola. Mais alguma sugestão para a gente encerrar? Não? Pode falar, campeão. Boa noite. Boa noite a todos. Aqui eu estou representando a instituição Amigos do Mestre Álvaro. Eu sou ambientalista, de formação sou biólogo também. A gente tem um projeto de recuperação de nascente, né, onde o vereador falou, nos ajudou. Tinha um histórico de mais de 40 anos, né, ali no local, degradando, esgoto de São Lourenço ali jogando nessa nascente. A gente tem intenção de multiplicar esse projeto. Mas eu estou falando aqui que eu também faço parte do conselho, representando entidades ambientalistas, né, no Conselho Municipal de Meio Ambiente. Nós representamos, temos uma cadeira lá. E lá a gente tomou conhecimento de um relatório da PROGÉ, né, da auditoria, que é uma fiscalização externa, né, onde praticamente todos os parâmetros estavam negligenciados, não estavam de acordo com a resolução CONAMA, nem com os estaduais, os municipais aqui. E eu me pergunto, isso está no Ministério Público, porque isso é uma auditoria, é um documento,
já está mais que claro que o poder público sabe que não está de acordo. Onde está? Qual foi a resolução? Onde que está? Em que pé que está, né, esse documento? O que foi feito a partir dessa auditoria? Sabe me dizer? Vou reiterar novamente o que eu falei. Olha só, todos os relatórios de CPI, tanto a que foi feita na legislatura passada, quando o vereador Aécio Leite estava à frente, quanto dessa CPI, que foi mais técnica. Por que foi mais técnica? Porque a vez passada não tinha laboratório. E dessa vez a gente contratou um laboratório. Então, a gente conseguiu comprovar. Como que funciona uma CPI? Você tem um grupo de parlamentares que investiga, faz o trabalho de fiscalização, faz um relatório no final, por isso que existe um relator. E quando você faz esse relatório, ele é submetido ao plenário, que aprova. Após ser aprovado, ele é enviado para as partes competentes. Nós encaminhamos para a prefeitura, porque a gente identificou que o plano municipal de saneamento estava defasado. Então, encaminhamos para a prefeitura, para atualizar. Está sendo atualizado. Nós identificamos que o município não fazia monitoramento do esgoto, que era lançado. Aí o Cláudio Denícoli, por isso que a gente também parabeniza, né? Porque ele correu atrás, foi lá, fez a licitação, fez todo o processo e contratou uma empresa para fazer o monitoramento. E uma das partes que a gente encaminhou, que é a mais importante de todas, é o Ministério Público. Já tem um ano, né, Júlio, doutor Júlio, que nós encaminhamos para o Ministério Público e até o momento a gente não tem retorno. Não tem retorno à Câmara, não tem retorno à Prefeitura. Porque quando o Cláudio também teve ciência dessas novas análises que ele fez aqui, que é essa aqui, esse volume todo que vocês estão vendo, ele também pegou uma cópia e enviou para o Ministério Público. Então, eu acho que, além da questão que a Mara coloca aqui da ação, eu acho que a gente também tem que ir lá, movimento popular, Câmara da Serra, eu já propus isso aqui, e a gente conversar com o promotor, com o Ministério Público. Qual que é a ação? Qual que será a decisão? Porque até o momento não teve decisão nenhuma. E é o que o Jean colocou. Prova tem. Está lá. Não quero aqui eu interferir na metodologia e nem na forma do competente promotor que a gente tem, que é o Dr. Ronaldo. Mas há uma demora. E enquanto há essa demora, os nossos mananciais não estão sendo respeitados e a população está sendo penalizada. Porque aqui não é um caso só para a promotoria de meio ambiente, não. É para a promotoria de defesa do consumidor também. Então, eu acho que uma das deliberações a serem feitas aqui é a gente procurar a promotoria também, né, fazer uma reunião, e aí a gente pode tentar com a FAMES também, né, com o Dr. Ronaldo, para a gente poder tentar avançar, tentar chamar o Cláudio também para a gente fazer uma reunião coletiva, para a gente fazer esse questionamento. Pode ser? Então, fica deliberada a ação, né, um pedido de reunião com o Dr. Ronaldo, né, para a gente conversar, e aí a gente tenta chamar as entidades também para poder fazer parte, e os demais, né, que... Olha só, revogar, gente, uma coisa assim, a gente tem que tomar muita responsabilidade também. A gente não pode simplesmente parar o sistema. Está ruim com ele. Imagina do nada a gente para isso aqui. A gente não pode cometer um ato de responsabilidade. Tem que ser, né, uma ação amparada por todas as, né, as instâncias. Então, assim, é uma boa pergunta o que se coloca aqui, se a gente pode revogar, mas a gente tem que se fazer com muita responsabilidade. Muito. Mas acabei de falar. O que Jean, né? O Jean falou aí sobre a questão do
que tem as provas tudo, eu acho que, igual o Anderson Muniz falou isso aqui, a justiça, igual o MP, só funciona provocando. Então, Anderson, vão fazer uma ação coletiva, vão chamar a FAMES, vão chamar os vereadores, alguns vereadores, chamar o secretário de Meio Ambiente e vamos no doutor Ronaldo, para saber o porquê que já está 1 ano com ele lá e ele não tomou ciência. Porque a justiça do nosso Brasil aqui, só funciona na pressão. Então, vamos botar uma pressãozinha para tentar resolver. E também cobrar a questão antes da OAB, que se pronunciou aí para estar ajudando coletivamente, até na alçada federal aí, para falar igual o Tatu falou, nós só estamos pagando, né? Então, vamos tomar uma atitude para a gente tentar resolver. Só para concluir aqui, a gente fechar, no item 33, chamado de intervenção do contrato, página 74, diz o seguinte, 33.1, a CESAM poderá, sem prejuízo das penalidades cabíveis das responsabilidades incidentes, em caráter excepcional, intervir na concessão a qualquer tempo, para assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento pela concessionária das normas contratuais. Ou seja, a qualquer tempo, a CESAM, tendo em vista que não há cumprimento de contrato, ela pode intervir. Então, assim, ela não está isenta de ficar simplesmente assistindo essa situação. E isso está aqui no contrato. É um item contratual. Então, eu acho que a gente deliberando esse assunto de ir até o promotor, né, eu vou até ver com a Mara aqui, a gente enviar um e-mail coletivo, conjunto, com o Hélito Alemão também, da Comissão de Meio Ambiente, tentar provocar, junto com o Cláudio, para a gente junto cobrar ao promotor. É por isso que quando, lá no Serra em Debate, algumas pessoas colocam lá, às vezes, nos grupos, né, como que tá, gente? Está no promotor. Está com o promotor. Aqui, o que a gente podia fazer, a gente já fez. Investigou, provou, fez relatório e encaminhou. Agora está com ele. O promotor precisa dar uma resposta. Entendeu? Então, assim, essa que é a questão e que sugiro que a gente possa cobrar. Tá bom? Pode ficar como isso, como encaminhamento? Vamos levantar a mão, então, todo mundo concordando? Então, tá bom. Pode encerrar, vereador? Primeiro eu quero agradecer a presença de todos aí que cedeu o tempo de vocês para estar aqui, que já trabalharam hoje, chegaram o dia de trabalho cansado e estar aqui participando disso aí, agradecer vocês e falar o que a nossa amiga falou, o negócio não é a quantidade das pessoas que estão aqui, é a qualidade das pessoas que estão abrilhantando esse evento. E eu declaro encerrada a nossa audiência pública. E muito obrigado.